Padre Pio costumava dizer algo de que quase ninguém mais fala. Dizia que existem datas em que o céu se inclina um pouco mais para a terra, dias em que a graça encontra menos resistência e a oração atravessa com mais força. E o dia 5 de fevereiro, o dia de Santa Águeda, é um desses dias raros, especialmente para as mulheres, porque há manhãs em que uma mulher acorda cansada, mas não apenas cansada no corpo, cansada na alma, cansada de lutar sozinha, de engolir as lágrimas, de sustentar a casa, os filhos, o matrimônio, a fé, tudo ao mesmo tempo. E mesmo assim continuar sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Santa Águeda não foi uma santa de frases bonitas, nem de discursos elegantes. Foi uma santa de carne e osso, de dor, de silêncio e de fidelidade até o fim. Aos olhos do mundo, parecia frágil, mas por dentro era inquebrável. E precisamente por isso, dentro da tradição espiritual da Igreja, seu nome passou a ser visto como um dos mais temidos pelo inferno. Não porque gritasse, mas porque não cedeu. Padre Pio tinha uma profunda devoção por ela e afirmava que toda mulher católica deveria fazer 3 coisas no dia de Santa Águeda. Não por superstição, não como um rito vazio, mas como verdadeira proteção espiritual. Proteção para a alma, para o corpo e para a família. E convém ouvir isso com atenção, porque não se trata simplesmente de mais uma data no calendário religioso. Não é uma comemoração decorativa, nem um costume piedoso sem peso real. É um dia que, segundo este ensinamento, tem um significado espiritual concreto. Um dia em que muitas mulheres precisam que o céu se aproxime, que Deus veja o cansaço que ninguém mais vê, que toque as feridas que continuam escondidas atrás de uma rotina aparentemente normal. Por isso, antes de falar dessas 3 coisas, primeiro é preciso parar e respirar. Porque não se pode compreender a força deste dia sem compreender quem foi realmente Santa Águeda. E aí nasce a grande pergunta que sustenta tudo o que vem depois. O que tem esta jovem mártir para continuar falando ao coração de tantas mulheres séculos depois? Por que seu nome continua aparecendo justamente nos momentos em que a dor, o medo e a dignidade ferida parecem tocar o mais profundo da alma? A história de Santa Águeda não é uma daquelas histórias que se ouve com calma e se esquece após alguns minutos. É uma daquelas histórias que apertam o peito, porque obrigam a olhar de frente o que significa pertencer de verdade a Cristo. Santa Águeda nasceu na Sicília, no século III. Era jovem, bonita e de família abastada, mas o que mais marcava sua vida não era sua beleza, nem sua posição, mas uma liberdade interior que muito poucas pessoas tinham em seu tempo. Desde muito jovem tomou uma decisão radical. Seu corpo e sua vida pertenciam a Cristo. Não disse isso como uma frase piedosa, nem como uma emoção passageira. Viveu isso como um voto real, firme, irrevogável. Em uma época em que muitas mulheres eram tratadas quase como propriedade, essa decisão já era por si só um ato de desafio espiritual. O texto original insiste nisso porque aí começa tudo. Antes da perseguição, antes da dor, antes do martírio, houve uma escolha interior que definiu toda a sua existência. E foi precisamente essa liberdade que acendeu o conflito. Um governador romano poderoso e acostumado a obter tudo o que desejava, pôs os olhos nela. Mas aquilo não era amor, mas posse. Quando Águeda disse não, não rejeitou apenas um homem, rejeitou toda uma lógica de domínio. E então, como diz o texto, o inferno pareceu levantar-se contra ela. Foi presa, humilhada e torturada. Tentaram quebrar sua fé através do corpo, porque sabiam que se conseguissem profanar aquilo que ela havia consagrado a Deus, poderiam destruir também sua alma. No entanto, há um detalhe que o texto considera essencial e que quase nunca é mencionado. Águeda teve medo. Não era uma estátua. Não era uma criatura incapaz de tremer. Tremeu, sentiu terror, conheceu o sofrimento real, mas não recuou. Essa é precisamente uma das razões pelas quais sua figura se torna tão poderosa. Não venceu porque não sentisse nada, mas porque continuou fiel mesmo sentindo tudo. Em uma das torturas mais cruéis, seu corpo foi mutilado. E ainda assim, em meio a essa violência, pronunciou uma frase que atravessa os séculos. Não sou escrava dos homens,
sou serva de Cristo. Essa frase não nasce de uma força humana normal. Nasce de uma identidade já entregue, de alguém que decidiu quem é e a quem pertence. Depois veio a prisão. Ferida, sangrando, abandonada, sem alívio humano, permaneceu trancada com sua dor. E é aí que o texto original situa um dos momentos mais intensos de toda a história. Cristo apareceu a ela na prisão e a curou, mas não para libertá-la do caminho do sofrimento, mas para sustentá-la e dar-lhe a força necessária para permanecer fiel até o fim. Santa Águeda morreu jovem, sem casamento, sem filhos, sem aplausos, sem reconhecimento terreno. E, no entanto, séculos depois, seu nome continua sendo invocado por mulheres de todo o mundo quando lhes dói o corpo, quando a alma se cansa ou quando sentem sua dignidade atacada. Por isso o texto introduz depois uma ideia central atribuída ao Padre Pio. Santa Águeda é uma sentinela espiritual para as mulheres. Segundo esse ensinamento, o demônio a odeia porque ela protege precisamente aquilo que hoje continua sendo mais atacado: o corpo feminino, a pureza do coração e o valor de dizer não. E aqui a mensagem se torna ainda mais forte. O dia de Santa Águeda não se apresenta como simples folclore religioso, nem como uma devoção decorativa, mas como um dia de combate espiritual silencioso. Quando uma mulher decide honrar Santa Águeda, está declarando que não negociará sua dignidade, que não entregará seu corpo e que não abandonará sua fé. Isso é o que, segundo o texto, aterroriza o inferno, porque ao longo da história, muitas das maiores vitórias do mal chegaram precisamente fazendo as mulheres acreditarem que não têm força, que devem se calar, que a vergonha define seu valor. Santa Águeda quebrou essa mentira com seu próprio sangue. E essa é a razão pela qual sua história continua tocando algo tão profundo ainda hoje. Com esta história no coração, entende-se melhor porque Padre Pio insistia tanto nas 3 coisas que toda mulher católica deveria fazer neste dia. Não como ritual externo, mas como medicina espiritual. Porque depois de conhecer Santa Águeda, a pergunta já não é apenas quem foi ela, mas que ferida concreta pode começar a mudar em uma mulher que decide levar este dia a sério. Que dor carrega escondida há tanto tempo? Que parte da alma continua esperando para ser entregue de verdade a Deus? A primeira coisa que, segundo este texto, toda mulher católica deve fazer no dia de Santa Águeda é esta: oferecer sua própria dor sem maquiagem espiritual. Não escondê-la atrás de frases bonitas, não envolvê-la em uma linguagem piedosa para que pareça mais suportável, não fingir diante de Deus que tudo está bem, quando por dentro tudo está se quebrando. O texto insiste nisso com muita força. Santa Águeda não agiu como se não doesse, não negou a ferida, não disfarçou o sofrimento, ofereceu precisamente aquilo que lhe doía. E por isso, em sua festa, a mulher crente é chamada a fazer o mesmo. Pegar o que sangra por dentro, o que humilha, o que pesa, o que não se pode resolver com um sorriso, e entregá-lo a Deus com nome e sobrenome. Aqui aparece uma das ideias mais profundas atribuídas ao Padre Pio dentro do texto. A dor oferecida se converte em intercessão. O que hoje te fere pode, por graça, tornar-se amanhã salvação para alguém. Essa frase muda completamente a maneira de olhar para o sofrimento, porque já não se trata apenas de aguentar, de resistir ou de sobreviver como se possa. Trata-se de transformar a ferida em uma oferenda. E isso não significa que pare de doer imediatamente, nem que desapareça por artes mágicas, mas que deixe de ser um peso mudo para se tornar um ato espiritual real. O texto ressalta que esconder a dor não a torna santa. Deus não precisa que uma mulher lhe entregue sua dor envolta em palavras religiosas. Ele a quer crua. Ele a quer verdadeira. Quer a verdade completa da alma, não uma versão decorada para soar forte quando, na verdade, por dentro tudo cai. Para mostrá-lo, o texto introduz a história de Sara. Sara foi abandonada pelo marido após 23 anos de casamento. Uma manhã acordou e ele já não estava lá. Havia deixado apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Durante meses, caminhou por sua própria casa como se fosse um fantasma. Sorria na igreja,
postava versículos bíblicos, continuava parecendo uma mulher crente, serena, firme. Mas à noite, sozinha em uma cama que de repente se tornara grande demais, já não queria continuar sentindo aquela dor. Não de uma maneira teatral, não buscando chamar a atenção, mas com esse esgotamento silencioso, no qual uma pessoa apenas deseja deixar de existir para deixar de sofrer. E então chegou o dia de Santa Águeda. Sara ajoelhou-se em sua sala e, em vez de fazer uma oração bonita, disse a verdade. Disse que não aguentava mais, que se sentia como lixo, que a raiva mal a deixava respirar, mas também disse que não ia perder a fé. Chorou até ficar sem lágrimas e ofereceu esse abandono, essa ira e essa vergonha. 3 dias depois, explica o texto, o peso continuava ali, mas já não a esmagava do mesmo modo. Podia respirar. E o texto sublinha em seguida que não foi mágica, mas graça. Essa precisão é importante, porque mantém o relato dentro da lógica espiritual que o original quer transmitir. Não promete um desaparecimento instantâneo do sofrimento. Não promete uma solução espetacular. Fala de algo mais sóbrio e ao mesmo tempo mais profundo. Quando a dor é oferecida de verdade, deixa de governar a alma com a mesma violência. Continua existindo, mas já não ocupa todo o espaço interior. Deixa de ser um poço fechado e começa a se transformar em uma forma de oração. A partir daí, o texto amplia o chamado e enumera muitas feridas concretas que uma mulher pode estar carregando em silêncio. Um diagnóstico que ainda não contou a ninguém, um vício do qual sente vergonha, um aborto que não consegue se perdoar, um casamento que está morrendo, um filho que parou de falar com ela, uma depressão que transforma cada manhã em uma montanha impossível de subir. Tudo isso, diz o texto, deve ser tomado, nomeado e oferecido. Não porque vá desaparecer imediatamente, mas porque a dor oferecida tem um poder que a dor escondida não tem. Essa é a diferença central deste primeiro ensinamento. O sofrimento calado apodrece por dentro. O sofrimento oferecido, embora continue doendo, entra no terreno da graça. E então volta o Padre Pio como respaldo de todo este argumento. O texto recorda que levou durante 50 anos as chagas de Cristo em seu próprio corpo, sangrando e sofrendo a cada dia. Quando lhe perguntavam como o suportava, sua resposta era clara. Não o suportava, o oferecia. Cita-se inclusive a ideia de que carregar a dor sozinho torna a pessoa amarga, enquanto oferecê-la com fé a transforma em corredentora com Cristo. Essa expressão é uma das mais fortes de toda esta parte, porque coloca a dor não como castigo estéril, nem como simples fatalidade, mas como lugar possível de união com Cristo. Por isso esta primeira ação do dia de Santa Águeda não é menor, é o ponto de partida. Antes de consagrar o corpo, antes de tomar uma decisão corajosa, é preciso parar de mentir sobre a ferida. É preciso apresentá-la tal como ela é, sem maquiagem, sem pose espiritual, sem esconder o sangramento atrás de frases corretas. E a pergunta fica aberta de uma maneira inevitável. Que dor concreta está em silêncio dentro de você há tempo demais? Que verdade precisa finalmente ser dita diante de Deus para parar de apodrecer na escuridão? A segunda coisa que, segundo o texto, toda mulher católica deve fazer no dia de Santa Águeda é consagrar de maneira concreta seu corpo e sua alma a Deus. Não de forma abstrata, não com uma oração repetida sem atenção, mas com plena consciência de que o corpo também é território espiritual. Esta ideia ocupa um lugar central na mensagem original, porque insiste em algo que muitas mulheres esqueceram, ou talvez nunca lhes tenham ensinado totalmente. O corpo não é um fardo vergonhoso, não é um simples invólucro destinado a resistir como puder ao peso da vida. O corpo é um lugar onde também se trava a batalha espiritual. É o lugar onde se sofreu, onde se chorou, onde se foi ferida, onde talvez se tenha sentido vergonha, rejeição ou medo. E precisamente por isso, o texto propõe que na festa de Santa Águeda, uma mulher não reze apenas com palavras, mas também apresentando seu próprio corpo diante de Deus como algo que pertence a Ele e que precisa ser protegido. A indicação é simples, mas profundamente simbólica.
Se for possível, começar fazendo o sinal da cruz com água benta. Não como um gesto vazio, mas como uma declaração silenciosa de pertencimento. Depois tocar o coração, o peito, o ventre e a cabeça enquanto se faz uma oração concreta. Não se trata de teatralidade, mas de verdade. O coração, porque ali vivem as feridas afetivas, os amores rompidos, as traições e os medos que muitas vezes ninguém vê. O peito, porque ali se guarda a respiração ofegante dos dias difíceis, a angústia que oprime, a sensação de não poder mais. O ventre, porque para muitas mulheres esse lugar concentra memórias muito profundas, desde a maternidade até a perda, desde a doença até a humilhação ou a dor secreta. E a cabeça, porque ali se formam os pensamentos que podem sustentar uma vida ou empurrá-la para o desespero. O texto insiste em que cada uma dessas partes deve ser apresentada a Deus com uma súplica clara, pedindo proteção contra a doença, contra o abuso, contra o desprezo por si mesma, contra a desesperança e contra os pensamentos de morte. O que esta parte quer deixar claro é que uma mulher não deve rezar como se seu sofrimento estivesse dividido em compartimentos. Não existe de um lado a alma e de outro lado o corpo, como se um pudesse ser salvo enquanto o outro continua carregando sozinho toda a violência da história pessoal. Santa Águeda, precisamente por ter sofrido em seu corpo, torna-se aqui intercessora de uma maneira muito concreta. Seu testemunho recorda que o corpo também pode pertencer completamente a Deus, mesmo quando foi ferido, desprezado ou violado em sua dignidade. E isso muda o tom da oração, porque já não é apenas uma oração para se sentir melhor, mas um ato de restituição interior. É como se uma mulher dissesse diante do céu: este corpo não pertence ao medo, não pertence a quem o feriu, não pertence à vergonha, não pertence ao pecado nem ao desprezo. Pertence a Deus. Para tornar visível este ensinamento, o texto introduz a história de Maria, uma mulher da Irlanda a quem diagnosticaram câncer de colo do útero. Desde o dia do diagnóstico, começou a olhar para seu próprio corpo como se ele tivesse se tornado um inimigo. Já não o via como parte de si mesma, mas como um lugar de traição. Cada revisão médica aumentava essa distância interior. Sentia raiva, tristeza e uma humilhação que mal conseguia explicar. Rezava, sim, mas rezava quase sempre a partir do medo, não a partir da entrega. Então chegou a festa de Santa Águeda. Seguindo este conselho espiritual, Maria colocou uma mão sobre seu ventre e a outra sobre o coração. E disse algo que, segundo o texto, mudou o modo como começou a viver sua enfermidade. Senhor, este corpo continua sendo teu, mesmo agora. Protege-o, cura-o se quiseres, mas acima de tudo, não permitas que o medo me roube a fé. Essa oração não apagou o câncer imediatamente. Não eliminou o processo médico, nem transformou sua dor em algo fácil, mas transformou sua relação com seu próprio corpo. Deixou de vê-lo unicamente como um lugar de ameaça e começou a vê-lo novamente como terra sagrada. E aí está um dos núcleos mais fortes dessa parte. O texto não apresenta a consagração do corpo como um gesto piedoso entre tantos outros, mas como uma resposta direta a uma das mentiras mais destrutivas que uma mulher pode sofrer. Acreditar que seu corpo ficou reduzido à ferida, à doença, ao abuso ou à culpa. Diante dessa mentira, a oração de Santa Águeda proclama outra verdade. O corpo pode estar cansado, doente ou marcado, mas nem por isso deixa de poder ser consagrado. Pode ter sido cenário de dor, mas continua sendo o lugar onde Deus quer derramar sua graça. Pode inclusive provocar rejeição ou tristeza em quem o habita, mas isso não cancela sua dignidade. Pelo contrário, é precisamente aí que a graça quer entrar. Por isso esta segunda ação tem tanta força. Depois de oferecer a dor sem disfarçá-la, a mulher crente é convidada a recuperar o olhar sobre si mesma, a parar de tratar seu próprio corpo como um fardo silencioso ou como uma parte de sua história que só merece ser ocultada, a rezar sobre ele, a abençoá-lo, a entregá-lo, a pedir por sua proteção. E ao fazê-lo, algo começa a se reordenar por dentro. Não necessariamente porque a situação exterior mude de repente, mas porque a vergonha perde terreno quando uma mulher volta a dizer:
diante de Deus que seu corpo não está abandonado, que continua sendo amado, que continua sendo digno, que continua sendo seu e de Deus. Mas o texto não para por aí, porque depois de oferecer a dor e depois de consagrar o corpo, chega o passo que o mal mais teme. Chega o momento em que uma mulher deixa de permanecer imóvel e toma uma decisão. E essa decisão, segundo o ensinamento que segue, pode mudar muito mais do que ela mesma imagina. A terceira coisa que, segundo o texto, toda mulher católica deve fazer no dia de Santa Águeda é tomar uma decisão corajosa diante de Deus. E aqui a mensagem se torna ainda mais direta, porque já não se trata apenas de sentir, de lembrar, de orar ou de pedir proteção. Trata-se de escolher. O texto insiste em uma ideia muito forte. O inferno não teme apenas as mulheres que rezam, mas as mulheres que decidem. Porque uma decisão verdadeira quebra uma paralisia interior que muitas vezes está instalada há anos em silêncio. Há mulheres que oram, choram, suplicam, esperam, mas continuam adiando o passo concreto que sabem que Deus lhes está pedindo. E enquanto tudo fica suspenso nessa indecisão, o medo continua tendo espaço para governar. Por isso esta terceira ação aparece como um ponto culminante. Depois de oferecer a dor e depois de consagrar o corpo, chega o momento em que a graça pede uma resposta concreta. O texto apresenta isso com muita clareza. Essa decisão não precisa ser espetacular aos olhos do mundo. Pode ser silenciosa, íntima, inclusive invisível para os outros. Mas diante do céu tem um peso imenso. Pode ser a decisão de voltar a se confessar após anos de ausência. Mesmo que dê vergonha e mesmo que haja pecados que custe pronunciar. Pode ser a decisão de sair de um relacionamento destrutivo que foi apagando a alma pouco a pouco. Pode ser a decisão de perdoar, não porque a ferida tenha parado de doer, mas porque continuar sustentando o rancor está destruindo por dentro. Pode ser a decisão de deixar uma mentira, de pedir ajuda, de colocar um limite, de parar de se desprezar, de parar de se justificar, de começar finalmente a se respeitar. O texto não fala de grandes teorias. Fala desse passo concreto que uma mulher sabe, no mais profundo, que já não pode continuar adiando. E aqui volta a aparecer uma das chaves espirituais mais potentes de toda a mensagem. O mal trabalha muitas vezes não apenas através do pecado visível ou do sofrimento direto, mas através da indecisão. Faz crer que ainda não é o momento, que amanhã será melhor, que primeiro é preciso se sentir preparada, forte, em paz, completamente segura. Mas esse momento perfeito quase nunca chega. E enquanto isso, os anos passam, a ferida aumenta e a escravidão interior torna-se costume. Por isso o texto insiste que uma decisão tomada no dia de Santa Águeda tem uma força especial, porque une a vontade humana com uma graça concreta desse dia. Não é mágica, não é sentimentalismo, é combate espiritual vivido com seriedade. Uma mulher que decide diante de Deus deixa de ser uma vítima completamente imóvel de sua própria história e começa a colocar-se, mesmo que com medo, no terreno da liberdade. Para mostrá-lo, o texto introduz a história de Catherine. Durante anos ela havia se automutilado em segredo. Ninguém ao seu redor sabia realmente. Sorria quando era preciso, cumpria com suas responsabilidades, falava normalmente, mas dentro de si vivia presa em uma relação de ódio com seu próprio corpo. Cada vez que a dor emocional a superava, ela se castigava. Tinha chegado a acreditar que não podia viver de outra maneira. O sofrimento havia se misturado tanto com sua identidade que já não distinguia onde terminava a ferida e onde começava ela. Então chegou a festa de Santa Águeda. Catherine entrou em uma igreja, sentou-se sozinha e compreendeu que não podia continuar se apresentando diante de Deus, enquanto continuava se destruindo em segredo. Não fez uma promessa grandiosa. Não pronunciou um discurso heróico. Apenas tomou uma decisão concreta. Não continuar danificando seu corpo. E pediu ajuda. O texto sublinha que aquele instante não resolveu toda a sua luta em um segundo. Não transformou seu caminho em algo fácil, nem a livrou automaticamente de toda a tentação, mas marcou um antes e um depois, porque a partir daquele momento deixou de se identificar apenas com sua ferida
e começou a se reconhecer como alguém capaz, com a graça de Deus, de escolher outro caminho. Essa diferença é decisiva. Há um momento na vida espiritual em que uma pessoa pode continuar sentindo medo, fraqueza e até confusão, mas mesmo assim decidir. E essa decisão, precisamente por ser feita em meio à fragilidade e não depois de tê-la superado totalmente, tem um valor enorme diante de Deus. Santa Águeda não esperou sentir-se segura para ser fiel. Foi fiel no meio do medo. E essa é a lógica que o texto quer transladar para cada mulher que ouve. A mensagem, então, torna-se profundamente pessoal. Qual é essa decisão que uma mulher sabe que deveria tomar e continua adiando? Que passo concreto está detido há tempo demais pelo medo, pela vergonha ou pelo costume? Talvez ninguém mais saiba. Talvez por fora a vida continue parecendo normal. Mas por dentro existe um ponto em que Deus continua chamando. E o texto insiste que o dia de Santa Águeda não deve se encerrar sem responder a esse chamado. Porque rezar sem decidir pode se tornar, com o tempo, uma forma de evasão piedosa. Em contrapartida, uma única decisão tomada com verdade pode abrir uma porta que estava há anos fechada. Por isso, esta terceira ação não é um acréscimo final, mas a confirmação de que a graça tocou algo real. Oferecer a dor abre o coração. Consagrar o corpo restaura a dignidade. Mas decidir é entrar em movimento. É deixar de ficar à margem. É dizer a Deus que já não se quer continuar vivendo pela metade, nem acreditando pela metade, nem lutando pela metade. E aí, segundo o texto, ocorre algo que o inimigo não suporta. Uma mulher ferida, cansada e talvez ainda tremendo, mas finalmente decidida, torna-se espiritualmente perigosa para o mal. Porque quando uma mulher decide pertencer de verdade a Deus, muitas correntes começam a se quebrar, embora ainda não se ouça o ruído. E depois deste passo, o texto chega ao seu trecho final. Já não para acrescentar uma nova carga, mas para mostrar como viver concretamente este dia da manhã até a noite, de maneira simples, fiel e profundamente espiritual. Porque a pergunta já não é apenas o que se deve fazer, mas como transformar esta festa em uma experiência real de graça e proteção. Para viver de verdade o dia de Santa Águeda, o texto não propõe algo complicado nem reservado a pessoas extraordinárias. Pelo contrário, insiste em uma fidelidade simples, concreta, profundamente humana. Tudo começa pela manhã. Ao abrir os olhos, antes mesmo de entrar na velocidade do dia, uma mulher pode fazer o sinal da cruz e oferecer essa jornada com uma intenção clara. Não como um gesto automático, mas como uma forma de dizer: hoje não quero passar por este dia distraída, hoje quero vivê-lo diante de Deus. Essa disposição inicial já muda o tom de todo o resto, porque transforma a festa de Santa Águeda em algo mais do que uma lembrança litúrgica. Transforma-a em um dia recebido conscientemente como graça. Depois, em algum momento do dia, o texto aconselha buscar um pequeno espaço de silêncio. Não é preciso um lugar perfeito nem uma longa disponibilidade. Basta um momento real, sem ruído, onde a alma possa parar de correr e se colocar em verdade diante de Deus. Se for possível, acender uma vela. Não por superstição nem por estética devota, mas como sinal visível de uma oração que quer permanecer acesa. Nesse clima de recolhimento, a mulher é convidada a realizar as 3 ações já explicadas: oferecer sua dor com sinceridade, consagrar seu corpo e sua alma ao Senhor e tomar uma decisão corajosa. O texto não apresenta essas ações como peças separadas, mas como um movimento interior completo. Primeiro a verdade do sofrimento, depois a restauração da dignidade e, finalmente, o passo concreto da vontade. Também se menciona a possibilidade de oferecer um pequeno jejum por uma intenção concreta. Nada teatral, nada que busque impressionar. Pode ser algo simples, mas feito com amor e com intenção clara. Pela conversão de um filho, pela cura interior, pela proteção da família, pela libertação de um pecado escondido, pela paz do coração. O sentido desse pequeno sacrifício não está no seu tamanho, mas no amor com que é oferecido. Porque o texto quer lembrar que a vida espiritual não se sustenta apenas em sentimentos, mas também em atos pequenos de fidelidade
que o céu colhe de uma maneira que muitas vezes não se vê imediatamente. Ao chegar à noite, aparece outra recomendação importante: revisar o dia, parar e perguntar-se com simplicidade onde se sentiu a graça, em que momento houve paz, que pensamento mudou, que ferida se removeu, que decisão ficou mais clara. Esta revisão não é proposta como um exame frio, mas como uma maneira de reconhecer que Deus sim passou por esse dia. Talvez não com sinais espetaculares, talvez não resolvendo tudo de uma vez, mas sim deixando uma marca. E aprender a reconhecer essa marca faz parte da maturidade espiritual que o texto quer despertar. No trecho final, volta com força a insistência no rosário. Seguindo o ensinamento atribuído ao Padre Pio, o rosário aparece como uma das armas espirituais mais firmes para proteger a alma e a família. Não como repetição vazia, mas como uma corda lançada do céu para quem não quer se soltar de Deus. Nesse sentido, o dia de Santa Águeda não termina simplesmente quando a noite cai. Deixa algo aberto, deixa uma proteção pedida, uma verdade dita, uma decisão tomada, uma ferida colocada nas mãos de Deus. E isso pode continuar dando fruto muito depois que a festa tenha passado. O encerramento do texto conserva um tom de combate, mas também de esperança. Não nega o sofrimento, não mascara a dureza da vida, não promete uma existência sem feridas. O que afirma é outra coisa: que uma mulher que oferece sua dor, consagra seu corpo a Deus e toma uma decisão corajosa, não está sozinha, não está indefesa e não está esquecida pelo céu. Santa Águeda aparece assim não apenas como memória de uma mártir do passado, mas como presença de intercessão para as mulheres de hoje, especialmente para as que estão cansadas, feridas, humilhadas ou prestes a perder as forças. E por isso a mensagem termina com um convite profundamente simples e ao mesmo tempo muito humano. Rezar também por outra mulher, nomeá-la diante de Deus, colocar sua vida sob a intercessão de Santa Águeda. Porque quando uma mulher reza por outra, algo do amor de Deus volta a circular ali onde a dor tinha tentado fechar o coração. E talvez essa seja uma das últimas lições de todo este percurso. Ninguém se cura completamente sozinha, ninguém luta totalmente sozinha. Ninguém deveria carregar em solidão aquilo que o céu está disposto a sustentar.